Olá, Raeldoines e conterrâneos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Serviço Secreto Imperial Ciro Diffrin Varen Reis. Antes de começar, né, e tentar explicar um pouquinho mais, o canal se chama dessa forma, né, e principalmente na parte nilfgaardiana, na linguagem nilfgaardiana, porque em homenagem, né, como eu já tinha dito no primeiro vídeo de apresentação, mas também porque e ficou dessa forma porque não existe efetivamente um dicionário da linguagem nilfgaardiana, né? Então fica um pouco difícil entender e colocar quais seriam as palavras certas para traduzir serviço secreto imperial, tá? Então ficou dessa forma. Hoje nós viemos aqui para comentar a análise do trailer da quarta temporada de The Witcher, que vai ser lançado pela Netflix no dia 30 de outubro deste ano de 2025, então logo logo tá aí. E com todos os episódios, tá, lançados de uma vez só, o que é bom, porque eu particularmente gosto de ver tudo de uma vez só, em vez de ver picado. Apesar de achar que a parte picada nos favorece, principalmente no hype da trama, né, da obra, mas eu gosto desse modelo fiel ao que a Netflix sempre se propôs, né, que é colocar tudo de uma vez só e a gente assistir tudo de uma vez só, tá? Não tem propaganda esse vídeo, tá? Nem nada, nenhuma parceria, então é totalmente isento numa linguagem real, tá bom? Vamos aos poucos aqui, eu vou comentar trecho a trecho desse trailer, tá? Com alguns spoilers, tá bom? Baseado nos livros, apesar de não saber se eles vão mudar alguma coisa na série, tá bom? E depois eu vou fazer um comentário final sobre o que eu acho, o que eu deixei de achar, tá bom? E sobre as outras temporadas, talvez acho que ao longo do vídeo eu comente algo sobre, tá? Não é certeza. E talvez eu faça, se vocês quiserem, pode comentar aí, tá? Eu faço um resumão das últimas temporadas, tentando mesclar um pouco com o que a gente sabe dos livros, tá bom? Então vamos. Eu não sei se eu posso dar o play, não sei se a Netflix vai me detonar aqui, né? Me derrubar. Bom, aqui começa com. Você passou a vida inteira enfrentando monstros e homens. Essas cenas aqui, né, ainda mais naquele primeiro teaser, né, que mostrou do novo Geralt batendo numa aparição, é justamente para poder mais divulgar as cenas, né, de luta do novo Geralt, né, essa parte mais de ação, tá? Porque na verdade mesmo teve pouquíssimas nos livros, né, tem pouquíssimas partes de ação, né? A maioria ficou por parte da Ciri, tá? Então, antes de mais nada, aqui o primeiro comentário, tá? Que a Netflix, ela falhou muito, ela perdeu uma oportunidade muito grande, tá? De fazer a substituição dos atores, tá? Do Henry Cavill pro Liam. Por quê? No final da terceira temporada, nós tivemos aquela luta de embate, né? Do Geralt com o Vilgefortz na praia em Thanedd, antes da Ciri explodir tudo lá e ir pro deserto, como nós vimos na última temporada. Essa é uma das lutas, se eu não me engano, é a segunda vez ou a terceira que o Geralt toma um pau tão grande que ele fica à beira da morte, né? A primeira nós tivemos lá atrás com os Neckers. Antes dos Neckers, na verdade, nós tivemos aquele episódio para resgatar a filha do Foltest, que virou agora eu esqueci, me fugiu o nome. Virou aquele monstro e ele vai lá, né, luta com ela a noite toda para poder salvar da maldição. E então ali ele quase morre de fato, e a atriz Marigold salva ele, fica um bom tempo com ele se recuperando, tá? E isso tanto na série como nos livros, tá bom? E depois teve os Neckers, que foi no final da primeira temporada, né, quando logo em seguida ele encontra com a Ciri, né, nos livros e na série é da mesma forma.
Eu não lembro se o nome era Neckers, tá? No jogo porque eles são bem parecidos, mas eu não lembro agora o nome de fato deles nos livros nem na série. Tá, então ele toma um chacoalhão daqueles monstrinhos lá, bem, um pau bem dado, né? Fica zureta. E aí consegue sobreviver, o Mercador lá, né? Aquele cara salva o Gerald e eles conseguem seguir. E o terceiro pau que ele toma, de quase morrer também de fato, é esse da luta com Vilgefortz, da terceira temporada. Então, nos livros é dito, tá? Que ele fica irreconhecível depois da luta. Crânio quebrado, fratura. Ele fica totalmente detonado. Então ali era uma excelente desculpa, né, de trocar o ator. Até porque aí ele vai para as Dríades, né, na floresta de Brokilon. Aquela mesma floresta que na primeira temporada a Ciri se perdeu com um menininho lá, o menininho elfo, né? E depois aquele dupla face lá foi buscar ela como vestido de arminho nos jogos, né? Agora me fugiu também o nome do personagem real lá da série, tá? Mas aí, então ele vai pra lá se recuperar com as Dríades, tá? O Geralt é muito quisto lá dentro, tá? Em Brokilon. Então ele começa a se recuperar. Uma das pessoas que ajuda ele nessa recuperação vai estar aí, é a Milva, né? Que a gente também viu na terceira temporada, no finalzinho dela, que é aquela arqueira. Que ela é humana, só que ela é adotada pelas Dríades, tá? As Dríades são, na verdade, elfas, né, daquela região, daquela floresta, tá bom? Então começa por aí, tá? A Netflix perdeu a grande oportunidade de trocar o ator no momento exato que ficaria muito encaixado com os livros e não teria problema nenhum, tá? Todo seu ser está dedicado a achar alguém que você teme ter decepcionado. Aqui a Ciri lutando junto com os ratos, né? Esse é um arco muito bom para a Ciri, porque é a parte do desenvolvimento dela, né? E o que ele fala aqui de procurar algo que você acha ter decepcionado, de fato isso é dito muitas vezes pela Ciri nos livros, né? Que ela sempre se sente sozinha, né? Em todo momento ela tá indo atrás, ela tá correndo atrás e ela acaba sozinha de alguma forma, tá? E aqui os ratos, como a gente viu também no final da terceira temporada, é um grupo que ela vai se juntar de 6 pessoas, ela se torna a 7ª, e ela, como nós também vimos, ela adota o nome de Falca, né? Que é a elfa que foi... Depois eu posso trazer também a história dela, tá? Tanto nos livros, quanto também tem bastante falando dela nos jogos, né? Então aqui ela tá... Eu não sei se essa cena é quando ela é introduzida nos ratos de fato, né? Ou já é depois. Acredito que depois. Por quê? Na série, nos livros, a Ciri sabe lutar muito bem, porque ela teve treinamento bruxo, né? Com o Geralt, com o Lambert e o Eskel, lá em Kaer Morhen, e o Corren. Então ela sabe lutar muito bem, ela aprendeu muito bem. Apesar de na série não ter mostrado isso com muito afinco, né? Com detalhes que mostrem dessa forma, mas ela teve um bom treinamento. Então ela sabe muita coisa. E ela teve uma grande dificuldade ao longo do tempo de matar, né? Nos livros isso foi um grande problema, até mesmo quando... É que na série foi diferente, tá? Mas vou pular essa parte para comentar num outro vídeo futuro sobre a terceira temporada. O Cair, né? Que é aquele cara o Elmo de Asas, que foi sequestrar ela lá em Sintra, e depois eles se reencontram na temporada passada, que ficou muito mal resolvido, né? E muito mal explicado. A Ciri tem dificuldade de matar ele também, né? E nos livros. E aqui na sequência, junto com os ratos são os bandoleiros, tá? São os molecada jovem que faz o que tem que fazer, né? Para sobreviver. Então assalta, principalmente o pessoal de Nilfgaard, né? Os negros, que são os negros aqui no caso, tá? É como se referem a armada militar nilfgaardiana, que é negros, né, com trajes pretos, armaduras pretas, com um sol dourado em alguma parte do metal ou da bandeira, tá?
Então eles principalmente enfrentam os negros, né, e os Nilfgaardianos, para poder sobreviver como jovens rebeldes por aí afora, né? Mas eles acabam, pelo menos nos livros, tá? Não sei como vai ser desenvolvida isso na série. Eles ajudam muito as comunidades, tá? Então, e nessas andanças eles matam muitos soldados, muitos mercenários também, né? Ligados ou não a Nilfgaard, eles só sobrevivem, né? E a Ciri tem muita dificuldade de matar. E aqui ela já vai pro arregaço, né? Que isso não significa matar, tá? Tirar sangue, deixar a pessoa incapacitada, não significa matar de fato. Então, aqui pareceu um pouco depois. Sua Ciri. Sempre separados, nunca juntos. Ela não é a Como pessoa eu que disse, disse. né? A parte do comentário de que nunca estão juntos. Nenhum de nós é. Aí, ó, todos os ratos. E nós estamos... Voltando um pouquinho aqui. A questão aqui dos ratos também, não fiquem chateados, tá? Porque não é nenhuma agenda woke, nem nada. Já contando um spoiler, né? A Ciri, ela tem um caso com uma das meninas, tá? Dos ratos. Então, isso é dito nos livros, tá? E provavelmente isso deve acontecer na série. A não ser que a Netflix se isente, o que eu não sei de fato se vai acontecer ou não, né? Eu não sei se elas vão tirar essa parte do que é dos livros para poder se privar um pouco mais da imagem, já que trocou o ator principal e talvez queira fugir um pouco dessas outros problemas, né? De questão de quem é fã da série ou até mesmo dos jogos, né? Porque nos jogos, na série não mostra em nenhum momento que ela pode só ser lésbica, né? Ou bissexual, ou pan. Então o pessoal vai achando de alguma forma, e se a Netflix mostrar esse lado dela, pode ser que tenha algum problema. Então eu tô curioso para ver como que eles vão tratar isso, tá? A sua Ciri. Eu fui acabar com um grupo assim. Esse grupo assim que ele fala, aqui Nenhum de nós é. Deixa eu ver se eu consigo dar pausa. E nós estamos com o Geralt, atravessando o continente para salvá-la. Como eu fui. Aqui, vamos ver quem tá aqui. Bom, aqui tá a Milva, que é essa daqui. Essa é a Milva, a arqueira. Excelentíssima arqueira, tá? Ela maravilhosamente bem. Temos o Jaskier, né? Ou para quem curte os jogos, né? Ou só viu os jogos, o Dandelion. E aqui os anões, eles fazem parte sim de uma parte da trajetória. E um deles é o Zoltan, que acredito que seja esse cara aqui. O Zoltan, para quem é dos jogos, sabe, principalmente do The Witcher 3, os outros dois também não joguei, então não posso confirmar ou não. O Zoltan é o cara que ajuda muito o Geralt, principalmente ali na parte das coisas de Novigrad. Então, nos jogos, né? Então o Zoltan é aqui que eles se conhecem, tá? O outro anão, o Irpen, ele realmente conhecia antes nos jogos também. E o Zoltan ele conhece nessa parte aqui. É o Zoltan também que vai dar uma coisinha pro Geralt, tá? Nessa viagem, nos livros, tá? Vamos ver como vai ser na série. E esse grupo aqui se forma porque o Geralt sai lá, né? De Brokilon, realmente ainda muito debilitado, sai com o Jaskier. O Jaskier, ele tem informação de que a Ciri já foi pega em Nilfgaard, então eles começam a ir para Nilfgaard, né? Eles não sabem se a Ciri é aquela Ciri postiça, tá? Então eles ficam nessa indecisão e começam a caminhar para Nilfgaard. A Milva, ela vai atrás deles, né? Atrás do Jaskier e do Geralt, para poder ajudá-los, né? E não deixá-los sozinhos. Então ele começa a caminhar, essa caminhada dos três, né? Nesse meio tempo, tá? E aí que vai ficar a grande questão, porque não ficou claro como que a Netflix ia resolver o problema do Carrir, né? Porque ele se junta a esse grupo também, né? Com Milva, Jaskier e o Geralt. Então, como que ficaria ele nessa história? Porque ficou muito mal resolvido na terceira temporada. E como que ele se juntaria aí, se juntaria, né? E o Carrir acaba sendo uma parte importante porque nos livros ele tem uma ligação forte, né? Inclusive espiritual, né? Vamos dizer assim dessa forma, com a Ciri.
Então, vamos ver onde ele vai ser encaixado, porque em nenhum momento do trailer eu consegui ver ele lá, tá? Então aqui é uma parte da jornada que eles encontram o Zoltan e os outros anões e começam a seguir ao sul, tá? E a guerra, tá? De Nilfgaard com os povos do norte que continuam ainda. Mas nesse ponto é muito mais um avanço militar nilfgaardiano do que realmente embates, tá bom? Acabar com um grupo assim. O fenômeno mundial está de volta. Alguma coisa está mudando. Aqui é um outro problema muito grande que a série assim, eu vou até dar um parênteses aqui, porque assim, a série desde o começo, Netflix, ela sempre se mostrou dizendo e disposta a fazer a própria história com base no que ela tem de recursos, livros, jogos, né, e tudo e isso. Mas ela nunca disse que ela seria fiel. Até aí, beleza, tranquilo. Tanto é que a Yennefer, ela está sumida nessa parte dos livros, né? Depois do acidente em Thanedd, né, lá da última temporada, ela some, ninguém sabe onde ela tá? E ela fica um bom tempo desaparecida. E isso acaba fazendo com que ela não apareça mais por um bom tempo, principalmente nos livros também. Só que aqui ela já volta, né? Ela já voltou inclusive na temporada passada, indo para Skellig, né? Para as Ilhas Skellig, falando com Bran. Então deu uma quebrada aqui para seguir um rumo próprio. E como a gente vai ver mais para frente também aqui nesse trailer, a Netflix quer manter ainda essas três fases, né? Esses três arcos, né? Da Yennefer, do Geralt e da Ciri. O que talvez seja um problema no futuro, na hora de fechar a história, né? Porque a Yennefer, ela fica sumida, depois a gente vê ela reaparecendo e depois ela some novamente para realmente ir para a conclusão dos livros, né? Da história como um todo. Então, eu não vou dar todos os spoilers hoje, né? Principalmente de coisas muito mais no futuro, só as pontuais dessa parte da série, né, dessa temporada. Então aqui eu quero entender como que eles vão juntar isso tudo. Continente. E o Vilgefortz está reunindo um exército. O Vilgefortz, como nós vimos, tá? Ele está realmente ele tá, deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui. O Vilgefortz, ele tá junto, como nós vimos, com ao lado de Nilfgaard, certo? E aqui na série não deixou claro ainda qual que é o envolvimento, né? Nos livros é dito pelo Emhyr, né? Que hoje vocês já sabem que o Emhyr é o pai da Ciri, né? O pai biológico. Até porque o Geralt é o pai atual, né? O pai verdadeiro, vamos dizer assim. E o Emhyr tá atrás da Ciri, né? Da sua filha. Na série ainda não mostrou qual que é a real intenção dele com Ciri, né? O que dá a entender é que ele quer ter a Ciri para ter a sua filha e ter um trono legítimo com Cintra. Talvez na série aqui, justamente para fugir talvez de polêmicas, eles vão deixar essa linha de pensamento, né? Pai e filha governando Nilfgaard e Cintra e de forma legítima, né? Porque nos livros, como nos livros nós não sabemos, né? Que eles são que o Emhyr é o pai da Ciri, porque até então nós sabemos que é o Dune e ele morreu num afogamento indo para Skellig. Inclusive isso diz nos livros, nos jogos, né? Se você for ler a biografia de Emhyr, tá lá isso também. E quem leu essa parte da biografia dos jogos, quando começa a ver a série ou lê o livro, sabe quem é o Dune e quem é o Emhyr, né? Que são a mesma pessoa, tá? Então eles vão provavelmente seguir por esse caminho, tá? De que pai e filha, mas nos livros fica muito confuso e todo mundo acha que o Emhyr, né, quer se casar com Ciri para ter o trono de Cintra, tá? Então fica essa questão de incesto para nós que conhecemos, né, a história como um todo, né, e já viu outras obras e sabe o fim que vai dar, mas no livro, né, e até nós aqui na série, né, que para nós é visual, a gente consegue ver que é o mesmo ator, é o pai, né, da Ciri, mas no livro isso fica muito em aberto, a gente só vai realmente descobrir isso no futuro.
né, depois de muito tempo. Inclusive, eu acho, se eu não me engano, não, no livro a gente sabe sim, a gente sabe antes porque ele fala sobre ser a filha dele, né? Se eu não me engano, no quarto ou quinto livro. Mas ele fala assim, só por isso também a gente sabe, tá? Mas os outros personagens não sabem, né? Os outros reis não sabem disso. Então fica sempre essa questão do Ymir pegar a Ciri para se casar, né? Então fica essa grande incógnita aí. Mas o Ymir é um ponto muito legal de conversar. É um dos personagens mais emblemáticos, misteriosos, até na forma de pensar. E talvez depois fazemos um vídeo só sobre ele. Porque ele, querendo ou não, é uma peça importante de tudo isso que está acontecendo, né? No continente como um todo, né? Na Terra, nesse mundo The Witcher. E o Vilgefortz é o feiticeiro, né? Que foi contratado pelo Ymir para poder encontrar a Ciri. E o que nós vimos no final da terceira temporada é ele encontrando uma outra tipo de Ciri, né? Uma Ciri que o Ymir sabe que não é a filha dele, né? Então, e aqui ele junta realmente, e aí o Vilgefortz ele tem outros mercenários, tem outras pessoas não oficiais, né? Do exército nilfgaardiano, para tentar ainda continuar encontrando a Ciri. Seja lá qual for o plano do Vilgefortz, a Ciri está no centro dele. Mas ela será... Aqui, realmente, como a gente mostra, ele tá procurando a Ciri. Só que tem um porém, tá? O Vilgefortz quer a Ciri para si, tá? Ele usa os meios dados por Nilfgaard, mas ele quer, no fim, a Ciri para si mesmo, tá bom? Então isso para justamente concluir a história do sangue antigo, né? E concluir a profecia de fato, né? E esse lado aqui realmente é o lado mais perverso de Vilgefortz, tá? E talvez pela frase que ele fala aqui, mas ela será minha, talvez seja realmente um lado que a Netflix vai seguir, né? Dele querer realmente a Ciri, aí realmente de fazer a cópula e ter o filho do sangue dele e da Ciri, né? Para realmente gerar a criança prometida da profecia de Tiline, ok? Podemos vencer essa luta? E aqui, como mostra, né? E aqui como a gente consegue ver, aqui o que eu falei do arco... Essa luta? Do arco... Yennefer, né? O arco feiticeiros. Porque essas batalhas aqui não existem, tá? Nos livros não existe. Isso nunca aconteceu. De feiticeiros sim, se matarem entre si nessa batalha, igual foi em Thanedd. Em Thanedd aconteceu realmente uma batalha, né? Mas aqui, depois disso, não tem mais esse tipo de coisa não, tá? Então aqui realmente é um arco próprio da série, que tem pouco embasamento dos livros, ok? Podemos se reunirmos um exército. Aqui é a nossa querida elfa... Opa, quem tá aqui? É o Lambert? Bom, aqui é a nossa elfa, né? A rainha, Findeber, Margarida não. A nossa rainha dos elfos, né? É complicado, tá? Porque aqui, pelo que dá a entender, eles não vão seguir pela loja das feiticeiras, né? Ou como é dito nos jogos, a confraria. Eu não lembro agora como se chama nos jogos. Porque depois dos eventos em Thanedd, Philippa Eilhart, né? A maga da Redânia, ela junta todas as outras feiticeiras, né? Se não me engano deu 12, se contarmos com a Ciri e a Yennefer, né? Para poder criar uma loja das feiticeiras, né? Uma convenção das feiticeiras, para poder organizar o mundo, como elas já vinham organizando, cada um no seu reino, só que de uma forma mais centralizada, né? Sem os machos, né? Sem os feiticeiros e magos, de fato. E numa forma mais surdina, né? Na surdina, sem ser mais uma participação mais ativa como estava sendo até agora, tá? E esse é um ponto importante, né? Que em comparação aos livros, tá? A nossa rainha aqui dos elfos, ela depois da batalha lá em Thanedd, ela pega a Yennefer
e compacta ela num cristal, num colar dela, para que ela leve a Yennefer embora consigo sem ela ser punida, porque nos livros ela ia ser punida porque ela estava sendo tratada como agente dupla de Nilfgaard e tudo mais, tá? Inclusive acho que esse é um dos principais ganchos dos jogos da CD para poder colocar ela como participando com o Emhyr na procura de Ciri, tá? Então, mas parece que aqui elas vão muito mais para algo, um exército realmente efetivo, né, braçal e de luta, do que uma loja de ideais e de pensamentos políticos, tá? Eu quero salvar a Ciri. Somos mais fortes E aqui, juntos. e aqui é muito bom, que essa voz aqui, olha quem tá aqui, é o Morfeu de Matrix. E aqui vai outro spoiler, tá? O Morfeu, né, o nosso querido ator que eu sempre esqueço o nome dele, ele vai representar o Regis. O Regis, nos livros, é um vampiro. Abandonaria uma vida de paz para marchar rumo à E morte. aqui você vê, e aí você fala, ué, mas ele é vampiro? Deixa eu tirar a minha cara aqui de cima da dele. Se ele é vampiro, o que ele tá fazendo aí? Durante o dia, o sol, né? Então aqui a gente vê o grupo, o core, né, do grupo formado, né, dessa aventura do arco do Geralt, que é o Geralt, a Milva e Jaskier, e agora sim com o nosso querido amigo Regis, tá? Então o que o vampiro tá fazendo de dia no sol? Porque ele não tá desintegrando, é a roupa dele, algum feitiço, algo do tipo? Não, tá? No mundo de The Witcher, nossos queridos vampiros, eles têm uma outra história, que pra mim é o que eu sempre defendia, né, sobre os vampiros. Então eles não queimam no sol, eles só são realmente uma mutação, vamos dizer assim, humana, que tem mais poderes, vamos dizer assim, né? Porque hoje, quando você se machuca, qualquer humano se machuca, assim como até mesmo plantas, e foi até constatado, até mesmo pedras, elas com o tempo elas se recuperam, se regeneram, né? Então o vampiro é só uma mutação, né? É só uma mutação de humanos, né? Vamos dizer assim. Então eles não é que eles queimam no fogo, né? Quando tá no sol, algo do tipo. Então eles não vivem bebendo sangue, né? O sangue aqui é tipo o álcool, né? É tipo uma bebida, uma cerveja, um destilado, né? Sem metanol, né? Ou com metanol no caso, né? Então o sangue, né, humano, ou até mesmo de outros animais, é como se fosse uma cachaça, tá? Não necessariamente algo que ele precisa tomar para sobreviver. E isso é muito legal porque se você for parar para pensar nos vampiros tradicionais que temos na nossa cultura pop aí, faz o menor sentido você precisar se alimentar de sangue humano e você ter que matar todos os humanos, né, para poder fazer isso. Você vai sobreviver como no futuro? Não tem jeito. Então você faz uma fazenda de humanos e eles vão começar a fazer filhos, né? E mais geneticamente, até pelo tempo de gestação e tudo mais, isso é inviável, né? Então, já imaginou que coisa louca? Então por isso que pra mim o vampiro tradicional nunca pegou, nunca gostei. E essa versão de vampiro onde o sangue é cachaça e ele vive normal como todos os outros humanos, é bem mais plausível, bem mais legal, né? Inclusive no livro, né, ele fala uma das passagens que uma vez cortaram a cabeça dele, né? E o que fizeram foi ele, o que ajudou, né, a recuperação dele foi que enterraram ele com a cabeça dele junto. Então com o tempo, demorou uns 100 anos, eu não lembro lá quanto tempo foi, 200, 300, ele pegou e se recuperou novamente, né? Então, como todos os outros seres humanos que se recuperam de qualquer machucado também, tá? Então essa é uma parte bem legal que eu gosto dos livros, e pelo visto na série eles vão manter isso também. Até o dia da sua morte. Aqui é um pouco diferente, tá? Porque não tem essa lealdade do Regis pro Geralt, não tem essas falas, né, emblemáticas. Isso é mais pra parte da série mesmo, tá? Mas eles se juntam mesmo, eles começam a andar e fica esse grupo aí. Esse monstro aqui, não sei o que é não.
Até porque é bom falar, né? Porque assim, no livro, tá? Essa é uma parte muito mais política, muito mais de construção, principalmente da Ciri, tá? E pouco do Geralt e muito menos da Yennefer. Política para ir pro desfecho final, tá? Tem poucos embates de luta desse tipo, né? Com monstros e tudo mais, tá? Então, mas então aqui é tudo mais realmente cinematográfico para a obra da Netflix, para não ficar toda só uma parte política e virar um Game of Thrones novamente. Você não mencionou nada sobre um cemitério mortal e sinistro. Vamos logo com isso! Uma coisa que eu sempre gostei muito da série, apesar de saber que ela segue pouco a parte dos livros, tá? Que ela é muito bem produzida, é muito bem feita, né? Eu gosto muito da primeira temporada, onde quando a Yennefer tá fugindo com aquela princesa, né, que não tava conseguindo gerar filhos homens. A parte do vômito, que é muito parecido, né, muito real, não é aquele negócio que a pessoa vai vomitar e finge que vai vomitar e aí a cabeça dela some assim, sabe? É muito bem produzido, as armaduras, as roupas, o cenário, eu acho muito bem produzida, muito bem produzida. E se eu não conseguir salvá-la? Aqui de novo a Ciri lutando. A humanidade, no fim, vai sobreviver. Essa batalhona aqui, eu de fato com o Geralt, Salvar o outro. a aparição de novo, né? Essa aparição é realmente, como eu te disse, né? É trabalho normal Aí o da mais série. importante. Nosso bruxo está em permanente mutação. Você está se tornando uma coisa nova. Aqui essa frase, né? Uma coisa nova, se não é uma coisa nova, é só para realmente justificar a troca do ator, né? A aparência física, no caso, né? Mas o Geralt realmente ele muda ao longo do tempo, né? Ele percebe muito que não adianta correr sozinho e não adianta também ser neutro. Quando você é neutro, você também tá tomando um lado. Hoje nós vamos lutar pelo nosso futuro! Aí de novo a batalha das feiticeiras, né? Que eu falei que vai ser distinta. E como você vai renascer? A questão do renascer também, da troca do ator. E é isso, 30 de outubro. Eu tô muito ansioso, eu gosto muito. Então, apesar de, né, e aqui já indo para as conclusões finais, né? Apesar de saber que a Netflix ela decidiu seguir um rumo próprio, né, na história do Geralt e do mundo The Witcher, eu gosto, tá? Porque é melhor ter obras do que não ter nenhuma. E tudo bem que realmente o The Witcher ficou muito mais famoso pelos jogos do que pelos livros em si, e os jogos mostram uma outra vertente, uma outra história própria também, tá? Os jogos não tem nada, tem muita coisa parecida, muita referência, que depois eu posso fazer um vídeo também falando sobre, mas ela vai para um caminho totalmente diferente do que é nos livros, tá? Então tem muita gente chateada, principalmente porque veio dos jogos, né? E quando vê a série vê muita coisa diferente, mas é porque a série também tem muita base nos livros, então fica toda essa confusão aí do que é e do que não é. Então pra mim, assim, mostra claramente que essa temporada a série vai continuar com a linha cronológica, né, de história bem parecida com os livros, mas vai ter bastante arcos que ela vai fazer por conta própria, e provavelmente no final vai ser, eu acredito, vendo, né, tendo essa análise até agora, que a última temporada, a quinta temporada, né, que já praticamente foi anunciada, e se eu não me engano também já foi gravada, ou está sendo gravada ainda, né, junto com essa daqui, ela vai para um desfecho muito mais próprio da Netflix do que parecido com um dos livros, tá? Ou até mesmo dos jogos. Então eu tô ansioso, sim, eu gosto, né? Eu tô gostando, acho também produzida. Depois eu posso fazer também um vídeo, comente aí se vocês querem também, sobre as falhas de roteiro, tá? O meu problema com a Netflix não é ter o próprio roteiro e a própria história. Isso eu acho show de bola, vai pra frente, vamos que vamos. Mas o meu problema é que dentro dessa própria história ela também tá falhando, né, em alguns pontos, tá? Vamos ver se ela consegue consertar daqui pra frente. E é isso que me pega apenas. Mas de resto eu gosto muito da série.
Acho bem legal, tá bem produzida, tá bem fiel a algumas coisas. E eu acho que a gente tem que valorizar isso, porque quanto mais obras tem, mais coisas vão aparecer também, beleza? Gente, obrigado por até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que pode acreditar, gostar, curta. Tô fazendo aqui do carro mesmo, porque eu também trabalho de Uber, então enquanto eu não for famoso no YouTuber, né? E para engrenar isso aqui, eu tenho que conciliar. Então deixa eu ir lá, muito obrigado e até mais.